Deuteronômio 7 rompe toda a lógica humana ao declarar que Deus escolheu Israel não por grandeza, mérito ou virtude, mas porque ele decidiu amar. Para João Calvino, esse capítulo funciona como uma janela aberta para o coração eterno de Deus, revelando o que jamais descobriríamos por raciocínio natural. A eleição não nasce do homem, mas da vontade soberana e imutável de Deus. Quando Moisés lembra ao povo que eles eram o menor de todos os povos, DT de 7:7, ele desmonta qualquer tentativa de explicar a eleição por qualidades humanas. Calvino insiste que isso é proposital. O texto destrói a raiz do orgulho espiritual e torna impossível acreditar que Deus reage ao que vê no homem. A eleição não é uma resposta, é uma declaração de Deus sobre quem ele decidiu amar. E essa decisão antecede qualquer obra humana. Assim, Deuteronômio 7 revela a eleição como mistério revelado, não como conclusão lógica. É Deus expondo sua própria razão, uma razão que não se apoia na criatura, mas na liberdade da sua graça. Aqui, a Escritura exige que o homem silencie diante do Deus que escolhe, não por necessidade, mas porque seu amor resolve amar. Para Calvino, este é o ponto onde a fé se curva e o orgulho morre. A eleição não explica o homem, ela explica Deus. Quando Moisés afirma que Deus não amou Israel por ser numeroso ou forte, DT 7:7, ele está desmontando toda a base humana para explicar o amor divino. Para João Calvino, este ponto é central. Deus não encontra a causa do seu amor no povo. Ele coloca a causa em si mesmo. O texto não apenas nega o mérito humano, ele afirma que se procurarmos no homem a razão da eleição, procuraremos onde nada existe. Calvino observa que a expressão "porque o Senhor vos amou", DT 7:8, aponta para um círculo perfeito dentro da própria vontade de Deus. Ele ama porque ama, não por ver fé, não por prever justiça, não por antecipar obediência, mas porque decidiu amar. O amor de Deus, portanto, não nasce da resposta do povo, mas gera a resposta do povo. A obediência vem depois do amor, jamais antes. Esse ensino humilha o coração humano. Ele remove qualquer pretensão de que Deus escolhe baseado em potencial, capacidade, personalidade, sensibilidade espiritual ou obras futuras. Nada disso está no texto. Pelo contrário, Moisés enfatiza que Israel era pequeno, incapaz e frequentemente rebelde. DT 9:6. O ponto é claro. A eleição não é motivada pelo que Deus viu no homem, mas pelo que ele determinou dentro de si mesmo. Para Calvino, isso é a essência da graça. Quando Deus ama sem causa na criatura, seu amor se torna imutável. Se ele tivesse visto algo no homem, poderia deixar de amar quando aquilo desaparecesse. Mas como a razão está nele, o amor é tão firme quanto o próprio Deus. É isso que torna Deuteronômio 7 um dos textos mais poderosos sobre a soberania da graça. Um amor livre, autoexistente, eterno. Quando Moisés recorda a Israel que sua escolha não se baseou em grandeza, virtude ou poder, ele está atacando a raiz mais profunda do coração humano, a autoconfiança espiritual. João Calvino afirma que Deuteronômio 7 funciona como uma cirurgia da alma, revelando que qualquer tentativa de explicar a eleição por qualidades humanas é, na verdade, orgulho mascarado. O texto remove o chão debaixo dos pés de todo mérito humano. E é exatamente isso que a graça exige para ser compreendida. Calvino observa que o ser humano tem um impulso natural de acreditar que Deus o escolheu por ver algo bom nele, uma disposição para crer, uma moralidade superior, uma suposta docilidade espiritual, ou até uma futura obediência prevista. Pero Deuteronômio 7 destrói essa lógica. O povo é lembrado de que era o menor, fraco, instável e, em muitos momentos, obstinado, DT 9:6. Ou seja, se dependesse do que havia no homem, não haveria eleição alguma. A intenção divina é clara.
Deus tira do homem qualquer base para a vanglória, pois enquanto houver espaço para orgulho, não haverá espaço para a graça. Calvino destaca que o coração humano precisa ser quebrado para enxergar que a eleição não nasce de uma parceria entre Deus e o homem, mas de um decreto livre que ignora completamente a suposta dignidade da criatura. Quanto mais o homem tenta se justificar, mais ele se afasta do sentido do texto. Aqui, a autoconfiança humana sofre queda total. O homem percebe que não contribui com nada para sua posição diante de Deus. E essa humilhação não é destrutiva, é libertadora. Só quando o mérito humano é morto, a graça se torna gloriosa. Deuteronômio 7 ensina que o eleito não se exalta. Ele se curva diante do Deus que escolhe quando ninguém escolheria. Em Deuteronômio 7, Moisés estabelece uma ordem teológica que João Calvino considera absolutamente decisiva. O amor de Deus antecede a obediência do povo. Não é a fidelidade de Israel que produz a eleição, é a eleição que produz a fidelidade. Antes que houvesse qualquer ato de obediência, antes que Israel pudesse demonstrar devoção ou cumprir mandamentos, Deus já havia decidido amá-los. Calvino insiste que essa ordem é inegociável. Se a obediência fosse a causa do amor divino, então a graça deixaria de ser graça e passaria a ser salário. O texto, porém, faz exatamente o oposto. Ele remove da obediência qualquer papel causal e a coloca como resultado, nunca como fundamento. Moisés deixa claro que Deus amar primeiro é o que torna possível que Israel o ame de volta. Assim, a obediência não nasce como moeda espiritual, mas como fruto inevitável de um amor gratuito. Essa perspectiva destrói toda a ideia de que Deus recompensa quem já está predisposto a obedecê-lo. Para Calvino, isso seria inverter o Evangelho. Antes que Israel guardasse a aliança, Deus já havia jurado sua fidelidade aos pais. DT 7:8. Antes que houvesse santidade, Deus havia decretado santificar. Antes que houvesse resposta, Deus havia chamado. O ritmo é sempre eleição, amor, redenção, obediência, nunca o contrário. Assim, o texto coloca o povo de Deus na posição correta. Dependentes, não autossuficientes. Recipientes, não parceiros. Escolhidos, não candidatos. O amor eleitoral antecede tudo, porque brota da vontade eterna de Deus, não da performance humana. Para Calvino, essa é a única maneira de a glória pertencer totalmente ao Senhor, e o único solo seguro para o fiel descansar. Moisés declara em Deuteronômio 7:9 que o Senhor guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. João Calvino identifica aqui um ponto que sustenta toda a doutrina da eleição. A aliança não depende da constância do homem, mas da fidelidade infalível de Deus. O elo que mantém Israel unido ao Senhor não é a força da sua obediência, é a firmeza do caráter divino. Calvino enfatiza que, se a base da aliança fosse a estabilidade humana, ela teria sido destruída ainda no deserto. Israel vacilou, murmurou, caiu em idolatria, quebrou mandamentos. Mas a aliança permaneceu porque sua raiz não estava no povo, mas no Deus que prometeu. A fidelidade divina funciona como uma âncora eterna, imutável, inviolável, impossível de ser quebrada por falhas humanas. Por isso, Calvino diz que, quando Deus se apresenta como aquele que guarda o conserto, ele está se revelando como o sustentador da própria eleição. Não é Israel quem se mantém no amor de Deus. É Deus quem mantém Israel em seu amor. A eleição é segura porque descansa no caráter daquele que não muda. A infidelidade humana pode trazer disciplina, dor e juízo temporário, mas jamais pode desfazer o decreto eterno de Deus. Aqui, a graça ganha contornos ainda mais profundos. Deus não apenas escolhe imerecidamente, ele preserva soberanamente. A fidelidade divina garante que o propósito da eleição se cumpra apesar da fragilidade humana. Assim,
A aliança deixa de ser um contrato entre partes iguais e se torna a expressão de um Deus que sustenta tudo pelo poder de seu próprio nome. Quando Moisés afirma que Deus escolheu Israel simplesmente porque o Senhor vos amou, DT 7:8, ele elimina qualquer possibilidade de a eleição ser vista como reação, recompensa ou resposta divina ao homem. Para João Calvino, esse é o centro nervoso da doutrina. A eleição é um ato totalmente livre, espontâneo e soberano de Deus. Nada fora de Deus o move a escolher. A eleição nasce exclusivamente de sua vontade eterna. Calvino argumenta que, se houvesse qualquer causa na criatura, seja mérito passado, fé prevista, obras futuras, inclinações espirituais ou até sofrimento, a graça deixaria de ser graça, tornar-se-ia dependente, condicionada, negociável. Mas Deuteronômio 7 apresenta uma escolha que ignora completamente as credenciais humanas e repousa unicamente no decreto divino. Deus não elege porque vê algo, ele vê porque elegeu. Essa liberdade absoluta não torna Deus arbitrário, mas revela que seu amor não está preso às mudanças da criatura. A eleição é livre porque Deus é livre. Livre de coerções, livre de pressões externas, livre de expectativas humanas. Isso significa que a eleição é tão estável quanto o próprio Deus. Se ela dependesse de algo em nós, mudaria com nossas oscilações. Mas como depende somente da vontade divina, permanece inviolável. Para Calvino, essa verdade não apenas humilha o orgulho humano, mas consola profundamente o crente. Pois, se Deus escolhe livremente, ele também preserva soberanamente. O amor que não depende de nós não pode ser perdido por nós. A eleição é um ato de liberdade divina que liberta o homem de toda a ansiedade espiritual. Porque quem escolhe, guarda, e quem decide amar, sustenta. Em Deuteronômio 7:6, Deus declara que Israel é povo santo, mas essa santidade não é a causa da eleição, é o resultado dela. João Calvino enfatiza que o texto inverte totalmente a lógica humana. Deus não escolhe porque encontrou santidade, ele escolhe para criar santidade. A eleição não reconhece um valor prévio no homem, ela o transforma, molda e separa para Deus. Calvino afirma que, se a santidade fosse a razão da escolha, Deus estaria apenas confirmando uma excelência humana, o que negaria completamente a graça. Mas Moisés deixa claro que Israel não possuía uma qualidade espiritual que atraísse o favor divino. Pelo contrário, o povo era rebelde, instável e inclinado à idolatria. A santidade somente aparece depois da eleição como fruto da ação divina, não como condição para recebê-la. Assim, a eleição se torna o ponto inicial de toda a transformação. Deus separa, consagra, purifica e preserva. Tudo por iniciativa própria. A santidade não é apresentada como um pré-requisito, mas como destino. Deus toma um povo comum e o torna seu tesouro exclusivo. Isso significa que a eleição é ao mesmo tempo ato de amor e ato de reforma profunda. Calvino explica que entender isso é essencial. Se acreditamos que Deus escolheu porque viu santidade, acabamos acreditando que podemos manter a eleição por meio das nossas obras. Mas se a santidade é consequência, ela jamais será a base de segurança, apenas o sinal de que Deus realmente chamou. A santidade confirma a eleição, mas jamais a produz. Tudo começa no decreto eterno e termina na vida transformada que esse decreto gera. Em Deuteronômio 7, a estrutura do discurso de Moisés deixa evidente que Deus não apenas escolhe soberanamente, ele faz questão de explicar sua escolha de modo a destruir qualquer ilusão de mérito humano. João Calvino afirma que este é um dos propósitos centrais da eleição bíblica: humilhar o orgulho, bloquear toda a glória própria e levar o homem a reconhecer que tudo vem de Deus. Moisés lembra o povo de que eles eram pequenos, frágeis, sem expressão entre as nações.
Não tinham força militar, não possuíam grandeza cultural, não eram moralmente superiores. Mesmo assim, Deus os amou. Calvino diz que esse contraste é proposital. Deus quer que Israel entenda que o amor divino não encontra fundamento na criatura. E essa consciência quebra o impulso natural do coração humano de reivindicar crédito espiritual. Para Calvino, a eleição funciona como um golpe mortal contra a autoglorificação. O homem, por natureza, tenta transformar até a graça em mérito. Deus me escolheu porque viu algo em mim, ou Deus me chamou porque eu teria fé, ou Deus me amou porque eu seria obediente. Mas o texto de Deuteronômio 7 destrói essas suposições. A soberania de Deus esmaga a pretensão humana, e essa humilhação é necessária para que o homem pare de adorar a si mesmo e comece a adorar a Deus como fonte absoluta da salvação. Essa humilhação não é um fim em si mesma. Calvino destaca que ela é o caminho para que o fiel encontre verdadeira segurança. Quando o mérito humano morre, a graça se torna o único alicerce, e esse alicerce é inabalável. Deus humilha para exaltar. Ele derruba a glória humana para revelar a glória dele. A eleição é a prova de que Deus não divide o seu trono com o orgulho do homem. Deuteronômio 7 expõe um princípio que João Calvino considera espiritual e psicológico ao mesmo tempo. Quando o povo compreende a eleição corretamente, a idolatria perde sua força. Moisés alerta Israel para destruir completamente os ídolos das nações. Mas a raiz desse mandamento não está no zelo humano. Está na consciência de que eles pertencem exclusivamente ao Senhor. A eleição é apresentada como um antídoto contra o fascínio dos falsos deuses. Calvino explica que o coração humano só corre para ídolos quando esquece a graça que o separou. Quando Israel entende que foi escolhido, amado e chamado não por valor próprio, mas por decisão soberana de Deus, o povo deixa de buscar significado em divindades rivais. A idolatria é, essencialmente, uma tentativa de encontrar segurança, identidade ou poder fora de Deus. A eleição mata essa necessidade porque declara: vocês já têm tudo no Senhor que os escolheu. Assim, a idolatria não é combatida primeiro com força moral, mas com memória espiritual. Moisés conecta a destruição dos ídolos à lembrança da eleição. Deus amou, Deus escolheu, Deus resgatou. Portanto, nenhum outro Deus pode competir. Para Calvino, ignorar a eleição é abrir espaço para a idolatria. Entender a eleição é fechar essa porta completamente. O povo que sabe que foi separado por Deus não precisa de substitutos. O ponto central é que a eleição não apenas salva, ela santifica e protege. Um coração ancorado na graça soberana torna-se resistente às seduções do mundo. A idolatria perde seu brilho quando a alma percebe que já possui o maior tesouro. O Deus que escolhe livremente, preserva fielmente e exige exclusividade por direito legítimo. Em Deuteronômio 7, a exigência divina de exclusividade, rejeitar alianças com nações ímpias, destruir ídolos e separar-se totalmente do paganismo, não é apresentada como mera disciplina moral, mas como a consequência natural de um povo que pertence a Deus por eleição. Para João Calvino, essa exclusividade é a assinatura da graça. Deus escolhe um povo para si, e essa escolha cria um vínculo tão profundo que nenhuma outra lealdade pode competir. O ponto decisivo é que Deus não exige exclusividade para depois amar. Ele exige porque já amou primeiro. A exclusividade é evidência, não condição. Quando o Senhor afirma que Israel é seu povo particular, DC 7:6, ele está estabelecendo um relacionamento no qual não há espaço para rivais. Calvino observa que quanto mais o povo entende que foi separado por graça, mais naturalmente compreende que sua vida deve refletir essa separação.
Essa exclusividade não nasce de imposição arbitrária, mas da própria natureza do amor divino. O Deus que elege soberanamente não divide sua glória com ídolos e não permite que o seu povo dê o coração a outro senhor. A graça que escolhe é a mesma graça que reclama: vocês são meus. Isso significa que o chamado à exclusividade é, na verdade, um chamado à liberdade. Libertar-se de falsos deuses que aprisionam, seduzem e destroem, para viver integralmente sob o cuidado do Deus verdadeiro. Calvino destaca que a exclusividade divina é uma bênção, não um peso. É a prova de que Deus se comprometeu eternamente com seu povo. Ele exige fidelidade porque Ele mesmo é fiel. Ele exige total entrega porque Ele mesmo deu seu amor sem reservas. Assim, a exclusividade não é apenas uma ordem, é o selo externo de uma realidade interna. O povo pertence a Deus porque Deus o escolheu desde a eternidade. Em Deuteronômio 7, Moisés revela que a base última do amor divino é o juramento que Deus fez aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, DT 7:8. Para João Calvino, isso significa que a eleição não muda, porque Deus não muda. O fundamento da graça não está no comportamento do povo, mas no caráter imutável do próprio Deus. Ele não volta atrás, não reavalia sua decisão, não reconsidera seu amor. A eleição é tão estável quanto o ser que a decretou. Calvino afirma que quando Deus aponta para o juramento feito aos patriarcas, ele nos conduz à eternidade. Esse juramento não nasceu no tempo, apenas se manifestou no tempo. A eleição, portanto, não é um capricho momentâneo, mas uma decisão eterna que se desdobra na história. O povo pode oscilar, cair, se desviar. Deus, não. Sua fidelidade não é afetada pela inconstância humana. E é justamente por isso que a eleição humilha e consola ao mesmo tempo. Humilha, porque derruba a ideia de que podemos provocar, sustentar ou completar a obra de Deus pela nossa força. Consola, porque nos prende a algo infinitamente maior que nós mesmos, a constância perfeita do caráter divino. Calvino explica que, se a eleição fosse baseada em qualquer aspecto mutável do homem, ela seria insegura. Mas como depende exclusivamente da vontade imutável de Deus, ela é inabalável. Assim, cada vez que Moisés aponta para o amor e o juramento divinos, ele está lembrando Israel de que a aliança não está pendurada no desempenho humano, mas firmemente ancorada na natureza eterna de Deus. A chave da eleição, em Deuteronômio 7, é esta: Deus ama porque decidiu amar, e nenhuma força no universo pode alterar aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo. A imutabilidade de Deus é o muro que protege o povo escolhido. Em Deuteronômio 7, Moisés não separa a eleição da obediência. Ele mostra que a obediência só existe porque a eleição veio primeiro. João Calvino afirma que este é um dos pontos mais negligenciados da teologia bíblica. O coração humano só pode obedecer genuinamente quando entende que foi amado e escolhido antes de qualquer obra. A obediência em Israel não é apresentada como moeda espiritual para manter a aliança. Pelo contrário, é fruto natural de quem já foi alcançado pela graça. Moisés sempre lembra: Deus os escolheu, Deus os amou, Deus os libertou. Portanto, obedeçam. Esse, portanto, é teologicamente decisivo. A eleição é a raiz, a obediência é a árvore. Inverter essa ordem destrói o Evangelho. Calvino insiste que, sem a certeza da eleição, a obediência se torna servil, ansiosa e hipócrita. O homem tenta obedecer para conquistar Deus, não por ter sido conquistado por ele. Mas quando o povo entende que Deus os amou sem pré-condições, a obediência deixa de ser peso e passa a ser resposta. É movida por gratidão, não por medo, por segurança, não por desespero, por fé, não por pretensão.
Assim, Deuteronômio 7 revela que a verdadeira santidade só floresce quando a graça soberana ocupa o centro da alma. A eleição produz descanso e o descanso produz obediência. O povo não obedece para ser eleito, mas porque já é. Calvino diz que essa dinâmica é a única capaz de gerar transformação real. Somente a graça que escolhe antes é capaz de produzir vidas que obedecem depois. A obediência não sustenta a eleição. É a eleição que sustenta a obediência. Esse é o segredo espiritual que diferencia o moralismo da fé viva, e é exatamente isso que Deuteronômio 7 quer imprimir no coração de Israel. Quando Calvino chega a este ponto, ele pressiona uma verdade que Deuteronômio 7 apresenta com uma clareza quase dolorosa. A eleição não é apenas um ato passado de Deus, é o selo da sua fidelidade que acompanha o eleito durante toda a jornada. O texto mostra um Deus que não apenas escolhe, mas mantém, sustenta e confirma, mesmo diante das constantes fragilidades do povo. Aqui, Calvino destaca que a eleição não é uma chave que apenas abre a porta da salvação, mas a chave que mantém a porta fechada atrás do eleito, impedindo-o de retornar ao velho caminho por suas próprias falhas. É nesse ponto que o reformador insiste. Se dependesse da capacidade humana, Israel teria sido rejeitado incontáveis vezes. Suas quedas, idolatrias e murmurações provaram que se Deus os tivesse escolhido por mérito, teria igualmente motivos para descartá-los. Mas o fato de Deus não os rejeitar demonstra precisamente a força do seu propósito eterno. A aliança não se apoia na constância do povo, mas na imutabilidade do Deus que promete. Calvino lê Deuteronômio 7 e vê ali um argumento que corrói toda a esperança na carne. Deus não ama porque o povo é fiel. O povo permanece porque Deus ama. A fidelidade divina não responde à dignidade humana. Ela revela a firmeza soberana de quem decidiu colocar seu nome sobre um povo que jamais poderia sustentar essa honra. É isso que preserva o eleito no caminho, não sua força, mas a firmeza da vontade divina. Assim, para Calvino, a eleição se torna o maior conforto do crente. Aquilo que Deus iniciou por sua livre graça, ele leva adiante por sua própria fidelidade. A eleição não é apenas o início da salvação, é a garantia de que ela jamais será perdida, porque está ancorada no caráter daquele que não muda como sombras inconstantes. Quer Israel chore, caia ou se desvie temporariamente, sua história está presa à fidelidade de um Deus que decidiu amá-lo desde antes dos séculos, e nada pode revogar essa decisão eterna. No encerramento, Calvino eleva o olhar acima de Israel, acima até das circunstâncias históricas de Deuteronômio 7, para mostrar que a eleição é, no fim das contas, um teatro onde Deus exibe sua própria glória. A escolha soberana de um povo pequeno, frágil e indigno não é apenas um ato de misericórdia, é um ato de revelação, revelação do seu caráter, da sua liberdade, da sua graça e da sua autoridade absoluta sobre todas as coisas. Para Calvino, o ponto culminante de Deuteronômio 7 não é que Deus elegeu Israel, mas porque ele o fez, para que o mundo visse que a salvação não nasce da força humana, mas da vontade imutável do Senhor. A eleição é a grande testemunha de que Ele é o Deus que escolhe, conduz, corrige, preserva e glorifica, e que tudo é feito para que ninguém se glorie diante dele. Isso significa que a eleição não é centrada no homem, é centrada em Deus. O eleito é apenas o beneficiário, não a razão. A salvação é dada ao homem, mas é para a glória de Deus. Em Calvino, isso se torna o grande coroamento da doutrina. Se Deus escolhe por graça, redime por graça, transforma por graça e preserva por graça, então toda a eternidade ecoará a glória daquele que age livremente segundo o conselho da sua vontade.
Assim, a chave de Deuteronômio 7 é esta: a eleição não exalta Israel, exalta Deus. Não coloca o eleito no centro, coloca o eleitor. Não engrandece o homem, engrandece a graça. É o desfecho natural de uma doutrina que começa na eternidade e termina na eternidade, com Deus sendo tudo em todos. E se esta mensagem abriu seus olhos para a grandeza da eleição divina, se ela confrontou seu coração, te levou ao arrependimento ou simplesmente te fez ver a Bíblia com mais clareza, então não esqueça de fazer algo simples, mas essencial. Inscreva-se no canal, porque aqui a verdade não é negociada. Também deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam ouvir o que muitos evitam. E claro, ative o sininho para que cada novo estudo, cada nova exposição e cada nova confrontação da palavra chegue até você sem que nada se perca. Aprofunde-se, permaneça e volte para a próxima mensagem, porque ainda há muito da graça soberana que o mundo insiste em ignorar.